se a gente não lê em outra língua, cara, pra quem Okay, the estuda... call is being recorded. Ah, é porque eu comecei a gravação aqui. Mas pra quem não... Cara, tá dando um baita eco ali no teu áudio. Não sei por quê. Mas assim, pra quem não estuda... Pra quem não sabe outra língua, assim, e vai pra pesquisa, ser pesquisador, bah, que trabalheira dá tentar ficar só com português. Porque tu não acha materiais escritos em português, assim, ciência de ponta nunca é escrita em português, sabe? E escrever também, né? Muitas vezes tu escreve teus papers, é um baita de um artigo, um baita de um estudo, e aí tu publica no Brasil do português, sabe que é restrito, os países que vão te ler são restritos, sabe? E aí se tu quer ser conhecido, assim, de alguma forma, um reconhecimento fora do país, só tem que escrever em outra língua, então tem que aprender. Gente, vamos lá, vamos começar nossa aula. Vocês bem que podiam abrir a câmera aí para não ficar tão só eu e a professora Vanessa, né? Vocês pagaram anos aí nesses aparelhos que vocês botaram na boca para ficar com os dentes retos. As gurias pagam horrores de caro nas escovas progressivas e escova de chocolate para ficar com os cabelos bonitos. Vocês não mostram isso. Vocês perdem uma grande oportunidade de aparecer nas câmeras das aulas ao vivo, porque ninguém sai pra rua, ninguém vê a beleza de vocês mais na rua, entendeu? Então, um lugar que eu tenho para ver as belezas de vocês são na aula. Se alguém, com todo esse meu discurso emocionado aqui, sentiu seu coração tocado, por favor, abra a câmera para não ficar dando aula para a professora Vanessa, porque ela já sabe o conteúdo. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Hoje está com a gente aí a professora Vanessa Jungs, tá? Ah, Thaís, muito obrigado! Achei linda a tua escova de chocolate, teu aparelho nos dentes, fez um excelente resultado. Gente, vamos lá. Brincadeiras aí, Christian, olha sim, agora sim, ó. Tem gente, vice o professor Vanessa, tem gente nessa turma. Eles não são só emojis. Eles não são só emojis. Olha aí, Mariana, com toda a sua beleza na praia, cara. Queria eu estar na praia nesse fundo que tu botou. Eu também queria estar na praia. Seria ótimo, né? Seria ótimo. O Thaís tem que oferecer chimarrão também, eu gosto. Tá? Gente, brincadeiras à parte. Hoje a gente tem aí com a gente a professora Vanessa Jungs. Eu vou deixar ela se apresentar, mas só quero dizer para vocês o que ela está fazendo aqui, tá? Ela acabou de chegar aí, ela vai estar trabalhando comigo em algumas disciplinas. Não especificamente a de vocês, tá? Ela vai trabalhar com os colegas que fazem a disciplina na turma A. Vocês têm os colegas de vocês que fazem, né, na turma da manhã. E a professora Vanessa vai estar assumindo comigo a disciplina da turma A e também uma outra disciplina lá da engenharia na sexta-feira. Mas aí para a professora Vanessa se habituar, se conhecer o modelo e tal, daí eu trouxe ela para cá porque vocês são maravilhosos. Aí eu vou dar esse doce de a primeira aula dela de ser com privilégio de ser com vocês, entendeu? Que não é qualquer turma, professora. Esses aqui são os melhores dos melhores, entendeu? E vamos lá, gente. Professora, quer dar um oi de repente te apresentar? Então, boa tarde, pessoal. Que bom que ligaram as câmeras, né? Assim, vejo o rostinho de vocês também. Eu me chamo Vanessa, como o professor Zépica já comentou. Eu estou iniciando agora aqui na FURG. Eu tenho mestrado em administração e, assim como o professor, também estou no caminho do doutorado. E ainda que eu não vá ministrar a disciplina de vocês, né? Caso eu possa, de alguma forma, ajudá-los, eu sigo à disposição. E espero aprender com vocês também, tá bom? Gente, perfeito, professora. Vamos lá. Olha, até o Alípio abriu a câmera. Alípio, como tu é bonito, cara. Eu não sabia, assim, essa tua beleza toda. Eu só conhecia a tua voz. Que eu tava, pelo visto, o mic do... do realmente pode estar dando eco. Aí eu mudei pro PC. Problema. Justo. Muito obrigado por nos abrilhantar com a sua câmera aberta. Hoje eu tô galanteador. Gente, vamos lá. Vamos para nossa aula, então. O que a gente tem para fazer hoje, tá? A gente precisa retomar aquelas duas teorias que a gente já tem na plataforma. E eu quero conversar com vocês sobre as provas de vocês. Vocês viram que vocês foram bem na prova? Todo mundo saiu bem? Todo mundo aprovou, né? Eu acho que daqui dessa turma ninguém tirou menos do que um 6, assim.
Isso é bem legal. Deu para ver que todo mundo sabia. Porque as perguntas estavam bem simples, gente. Estavam bem diretas. Mas eu não peguei... vocês conseguiram elaborar as respostas. Isso que é legal, entendeu? Porque não tinham ali respostas copiadas, respostas assim... Tá, até tinha. Algumas eu peguei umas colas bem coladas, assim. Daí eu dei um xizão enorme. Mas vocês, na maioria, vocês conseguiram resolver e propor exemplos, então isso me deixou bem feliz de ver que vocês entenderam as teorias, entenderam as conversas, e eu tenho completa convicção aí de que vocês estão em outra vibe, né? Vocês estão estudando outras coisas, bioquímica, alimentos, química, vocês estão em outra praia, e vocês se dedicarem para a disciplina de administração me deixou muito feliz, tá? Gente, com relação... Eu quero só comentar com vocês da tarefa que já está na plataforma. A gente tem a tarefa 3, que está disponível. Alguém já fez a tarefa 3? Já colocou lá suas perguntinhas? Ótimo. Gente, olha só. A tarefa 3 é bem simples, né? Pegar um texto, 2 ou 3 lá, escrever 3 perguntas e vida que segue. Só tem que tomar um cuidado com essa tarefa 3, que ela é uma tarefa casada, tá? Ela é uma tarefa casada com a tarefa 4. Então, quem não fizer a tarefa 3 não vai poder fazer a tarefa 4, tá? Porque eu não acho justo com vocês, essa que é a verdade. Vocês se dedicarem a ler texto, procurar perguntas e garantir aí, e de repente vem um colega e faz só responde as perguntas que vocês tiveram maior trabalhando para fazer e ganha nota igual. Então não vai rolar, tá? Então se vocês puderem depois reafirmar isso aí nos grupos, dizer, pessoal, vamos fazer a tarefa, porque senão vai ficar sem 4 pontos, né? E aí 4 pontos na nota dá uma pesada, né, gente? Façam Então, isso porque a tarefa é até amanhã. Até amanhã 23h55 eu coloquei, se eu não me engano. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso pegar todas as questões de vocês, elas e fazê-las virarem questões a serem respondidas na plataforma. Então eu tenho um trabalhinho aí de bastidor para fazer. Como é que vai funcionar a etapa 2 dessa tarefa, tá? Gente, é o seguinte, vocês vão entrar na plataforma e vai ter lá uma semana para vocês se organizarem nisso e responder. Então, vocês vão abrir, por exemplo, a Thaís vai entrar na plataforma e vai ter lá 3 perguntas, que eu não vou colocar o nome de quem escreveu as perguntas, tá? Mas vão ter 3 perguntas, 1, 2, 3, e vai ter uma caixinha para a Thaís responder, 1, 2 e 3, tá? Aí, sejam espertos, gente, eu tô dando essa prova de presente para vocês, que vale 4 pontos. Conversem nos grupos de WhatsApp de vocês, entendeu? Eu peguei essas perguntas, quem foi que escreveu? Aí vai te dizer, essa aí foi a minha. Me dá uma ajuda com a resposta. Não tem problema, vocês podem se ajudar, tá bom? A grande ideia dessa tarefa é fazer uma grande coisa colaborativa para vocês se saírem bem. Eu acho que vocês se foram muito bem na primeira avaliação, na primeira prova, então eu quero celebrar isso com vocês, assim, dar esses 4 pontos aí meio de presente para vocês. As notas não estão no AVA, Stephanie, elas estão nos sistemas FURG, tá? Eu até coloquei um videozinho lá dos sistemas FURG, para quem não sabe acessar, nunca acessou, tá? Nos sistemas FURG. Deixa eu falar com vocês sobre a primeira prova. O que vocês mais erraram nessa prova que eu gosto de dizer para vocês, tá? Vocês erraram porque vocês não leem a prova, vocês não leem. Vocês sabem ler, né, gente? Tenho certeza que vocês são alfabetizados, certeza absoluta. Mas vocês não usam, né, o português. Eu vou começar a elaborar as provas em espanhol ou em inglês, para vocês leem direito tudo. Tô brincando, mas não tô brincando, não. Porque, por exemplo, a pergunta era assim, fale sobre unidade de direção e dê um exemplo. Aí vocês faziam o quê? Falavam sobre unidade de direção e o exemplo morria, né? Ou então, fale sobre unidade de direção e dê um exemplo, vocês davam um exemplo e não falavam sobre unidade de direção. Então, muitos que perderam aí o meio ponto, vocês viram que muitos ficaram aí com seus 8 e pouco, com certeza porque vocês não leram inteiro as questões, tá? Se alguém quiser um feedback pessoal da prova, pode me chamar por e-mail, que eu mando aí para vocês um áudiozinho explicando o que vocês erraram. Eu acho que é legal, é construtivo, tá? E uma questão que vocês erraram, todos erraram. Eu estou impressionado, assim, de vocês conseguiram fazer um feito coletivo, que é errar a mesma questão, de forma diferente ainda. Eu coloquei na prova uma questão que era assim, cite 3 ou 4 princípios do firewall e coloque ferramentas para fazer esses princípios. Era uma questão assim.
o que vocês tinham que fazer? Tinha um vídeo da Dani Garcia falando das ferramentas. Ela dava 1 milhão de ferramentas para cada uma das coisas do firewall. Era só vocês irem no vídeo da Dani e colar dela mesmo, entendeu? Pegar e dizer, para fazer, sei lá, para fazer gestão de pessoas, usar essa ferramenta, para fazer não sei o que, usar essa ferramenta. Podia ser uma pergunta que vocês respondiam em 2 linhas, assim, colados do vídeo da Dani. Aí vocês elaboraram textões me explicando os princípios do firewall. E aí era um atestado de que vocês não leram a pergunta, lindos. Vocês não leram, vocês olharam, isso aqui eu explico. Não era para explicar. Então aí eu resolvi tirar mesmo que vocês tivessem explicado direitinho, eu resolvi fazer isso para vocês se antenarem e lerem melhor as próximas questões e provas. Porque, gente, o professor Zépica ama vocês de todo o coração. Vocês são os meus Jânnios, tudo bonitinho aqui na Irlanda do Norte também, tá? Eu amo vocês, de vocês bonitos conceitualmente aqui, e na Irlanda do Norte vocês também são bonitos. Porém, tem professor que não acha vocês bonitos nem aqui nem na Irlanda do Norte. E aí reprova vocês por não lerem. Certo? Tá, já dei o xixi amoroso que eu queria dar em vocês. O meu já é maldição. Por que, Alívio? Não ler. Tá bem aqui. Força do hábito. Tens que ler, cara. Tens que ler. Vou fazer as provas pra ti. É maldição. Jogador de cartas costuma ler e não ler ao mesmo tempo. Eu vou pegar e vou fazer as provas para vocês tudo com meme na próxima vez, que pode ser que vocês se orientem mais. Sempre tem algum na prova. Sempre tem algum nas aulas. E, gente, vocês responderam a prova com memes, né? Vocês são muito doidos. Teve gente que botou meme na prova, botou imagem de Vingador. Vocês são ótimos. Mas vamos lá. Eu não fiz isso. Eu posso ter botado um exemplo de novela, mas não cheguei em memes. Cara, tu botou o exemplo da guria que subiu no cavalo e fugiu. Não foi isso? Não, eu não acreditei quando eu via teu exemplo, cara, que a guria fugiu do pai dela para cursar medicina. Eu digo, não, perfeito. E eu tô vendo a novela, tá? Eu confesso. Então, eu entendi. Eu peguei bem na hora. É minha mãe que tá acompanhando a novela. Mentira, que tu fez todo um contexto ali da guria no cavalo ali, Pio. Não passa lábia no professor que você tá vendo a novela assim. Tá se torcendo pelo relacionamento dela com o escravo. Confessa. Vice, tu confessa? Olha, eu posso ser do lado que diz que eu posso ser do lado que casamento arranjado é uma coisa que não deveria existir, por mais que existe. Que a pessoa devia ter o livre-arbítrio de escolher com quem ela quer ficar. Com Se ela certeza. quer ficar ou não, é escolha dela. Com certeza. Professor. Oi, Stephanie. Só uma perguntinha rápida. Em relação à tarefa, essa última, eu estou fazendo ela aqui e eu queria só saber se eu posso pegar um único texto ou tem que ter uma mescla de vários. Pode ser um só. Tá bem, muito obrigada. Tá bom? Olha aí, tu tá vendo a professora Vanessa se entregando. Eu tô aqui na tua aula, professor, mas eu tô fazendo outra coisa, porque eu não vou assistir tua aula direito, vou fazer tua tarefa. Aí, Stephanie, te peguei. Não, professor, eu estava fazendo antes. Na Irlanda do Norte isso aí é verdade, mas aqui isso aí é mentira, tá? Tá bem James. É verdade. Eu fiz a minha ontem. Eu achei que a aula ia ser ontem. Aí eu ia fazer a tarefa hoje. Só que aí, como eu vi que a aula ia ser, na verdade, hoje, eu troquei. Justo. Pessoal, vamos fazendo essa retomada, então? Vamos lá pra gente já ladaiou um monte, né? Já falou um monte de bobagem aqui, mas é bom, eu tava com saudadinha de vocês. Fazia tempos que eu não via esses rostos lindos de vocês. A gente tem 2 teorias, então, que estão rolando aí já na plataforma, né? Que são as teorias de teoria sistêmica e tecnologia da informação. Tá? Então vamos fazer naquele mesmo esquema que a gente faz, que é já comentando mais ou menos o que vai cair na prova de vocês, tá? Para dar aquela força para quem está no ao vivo aqui. Então, em teoria sistêmica, gente, deixa eu só abrir aqui as questões da prova e já vou olhando direto por ela e a gente vai comentando, tá? Gente, vamos lá. Deixa eu ver, alguém conseguiu assistir minha aula de teoria sistêmica? Alguém já deu tempo de ver? Aquela aula não, que era uma obra de arte, né? Explicar com Avengers para vocês a disciplina. Aquilo não foi uma aula, aquilo foi um feito da minha carreira. Tu viu, Christian? Tu vê Vingadores, né, Christian? Confessa para mim. Confessa. Tá, perfeito. Cara, para mim, eu acho assim, aquela aula
melhor que aquela aula só se eu tivesse uma aula inteirinha falando do Hulk, porque o Hulk é o melhor Vingador e mude minha opinião. Mas assim, posso tentar uma da DC, tá, Christian? Só pra ti, vou até anotar aqui, ó. Vou tentar fazer uma aula só de DC. Vou anotar pra tentar. Gente, vamos lá. O Bertalanffy, ele é um biólogo alemão, tá? Então, quando a gente pensa em administração, eu pelo menos nunca imaginaria que a gente ia ter uma teoria escrita por um alemão, né? Por um biólogo, né? Não faz muito sentido. Mas qual é a vibe do Bertalanffy, tá? O Bertalanffy, ele estudava o organismo, o ser vivo, e ele percebeu que o organismo, o ser humano, o ser vivo, enfim, esse ser, ele é formado de sistemas. Vocês lembram lá na escola que estudava o sistema digestivo, o sistema respiratório, cardiovascular, as relações entre os sistemas? Essa é a grande vibe do Bertalanffy, tá? Ele vai perceber que as organizações também são esse organismo vivo, de alguma forma, que ela é formada por sistemas, por subsistemas, esses sistemas se integram, eles estão conectados um com o outro. Então, quando ele percebe a organização dessa forma, o Bertalanffy insere uma ideia muito importante na administração, que é a ideia de sistema aberto. Lá desde o início eu venho falando para vocês, a gente até criticou aí a perspectiva do Fayol, que o Fayol ele era muito simplista porque ele olhava o sistema de uma forma fechada. Vocês até colocaram isso na prova, muito bem colocado, inclusive, de lembrar disso. Mas não estava bem claro o que era o sistema fechado e o sistema aberto. E com o Bertalanffy fica, né? Porque o que acontece? O Bertalanffy percebe que um sistema fechado é um sistema que não tem a interferência da parte de fora. O que acontece fora desse sistema não impacta ele. E ele também não impacta o lado de fora do sistema. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar que a gente está aqui, a gente tem uma empresa de qualquer coisa e veio a pandemia do coronavírus, veio a pandemia do Covid. E de repente está todo mundo em casa. E aí tu tem uma loja. As pessoas não vão ir na tua loja com a mesma frequência. Tu não vai vender com a mesma frequência, vocês percebem? E se eu simplesmente dissesse assim, essas pessoas não vão vir, eu não vou vender. Eu vendo aqui na loja. Se eu fosse tricabeça dura nesse sentido, eu não ia querer interferência externa. E essa ideia, mais ou menos, que o Fayol vai trazer. O Weber também vai trazer uma ideia bem de sistema fechado, aquela burocracia profissional e tal, sem grandes interferências do meio ambiente, do ambiente externo. Quando o Bertalanffy traz essa ideia de sistema aberto, ele vai dizer tudo o que acontece do lado de fora do sistema interfere do lado de dentro. E tudo o que acontece do lado de dentro interfere do lado de fora do sistema. Aí, para não ficar tão abstrato filosófico, vamos pensar na mesma ideia, tá? Da pandemia do coronavírus. Vamos pensar que a gente tem uma empresa e que essa empresa é uma lancheria, tá? O que acontece? As pessoas pediam lanche por telefone antes, óbvio, né? Pediam lanche por telefone, pediam lanche pelo WhatsApp. Mas as lancherias normalmente estavam sempre lotadas, né? As pessoas gostavam de sair, de ir comer na lancheria, fazer uma social, sentar na mesa, conversar com os amigos. Vamos se encontrar na lancheria tal, comer lá. O Alípio rasgava as gurias em mesa de lancheria, que não era uma brincadeira, né, Alípio? Como é que é o quê? O Alípio rasgava as gurias em mesa de lancheria, que não é uma brincadeira, porque no Brasil ele pode até não ser muito bonito, mas na Irlanda do Norte ele é bem Nicolas Cagezinho, tenho certeza. É isso. Hoje eu tô pegando, Alípio. Alípio, aí a ideia era que a gente ia na lancheria. De repente, pandemia, as lancherias fecharam, e aí as empresas precisaram o quê? Vender pela internet, concordam? Não tinha como as lancherias entrarem e venderem se não tivesse uma venda pela internet. Daí as empresas se obrigaram a vender pelo WhatsApp, se obrigaram a fazer uma venda com esses boots de atendimento. Vocês estão entendendo o que o professor está querendo dizer aqui? Que era uma prática que já existia, mas precisou ser a lei das empresas. Então a pandemia, do lado de fora da empresa, acabou interferindo total na adoção de tecnologia por parte dela.
Assim como as empresas também interferem desse lado de fora. E aí, como assim, professor? Pensa comigo assim, quantas pessoas passaram a consumir muito mais lanches e coisas assim que ela possa pedir pronta? Porque se a gente já está acostumado a ficar em casa, a gente não sai, a gente não faz nada, é uma sexta-feira à noite e eu queria sair e fazer qualquer coisa com a minha esposa na rua. Não dá, o que a gente faz? A gente pede uma pizza para ver TV. Então a gente também está interferindo na demanda dela. A pandemia também está interferindo na demanda, assim como ela está interferindo na vida externa de quem consome produto. Vocês estão entendendo a jogada? Então, assim, os sistemas abertos, eles influenciam e eles são influenciados. Agora que eu me liguei, que vocês são tudo dessa praia, né? Vocês são química, meu pai do céu, vocês falam disso melhor que eu. Eu não precisava nem ter feito todo esse discurso aqui. Química, bioquímica, alimentos, isso aí tá tudo dentro da praia de vocês, né, gente? Vocês já sabem que eu tô falando de core salteado, né? Que burrada da minha parte. Mas então tá, fiquem com essa baita explicação de alguém que não sabe nada de biologia, tá? Beijos do professor. Qual é a relação disso com a administração? A administração vai entender as organizações dessa forma, e a administração vai beber de 3 conceitos muito importantes que vão vir de vocês, tá? Para nós, que é a entropia, a negentropia e a homeostase. Vocês já estudaram isso em alguma disciplina de vocês, gente? Entropia, homeostase, são conceitos que vocês já estudaram? Não? Sim? Alguns, mais ou menos? Matheus? Entropia a gente foi mais pelo lado do cálculo, mas é uma teoria caótica, mesmo assim. Tá, então mesma coisa, o que é entropia, Lipe? Numa versão bem freestyle tua mesmo. Entropia, o que a gente viu foi em fisicoquímica. Entropia, se tiver alguns dos colegas podem me ajudar também. Qualquer, não, só uma versão freestyle, o que tu lembra, assim, desordem, isso aí, Isabelle, isso aí. É basicamente desordem. Quanto mais calor, mais as moléculas se agitam. E com isso, coincidentemente, mais caos tu tem. É isso aí, é nessa vibe. E na administração vai ser a mesma coisa, tá? Mas na administração a gente vai fechar o conceito dizendo que todas as coisas tendem ao caos. Tudo tende ao caos. Tudo vai se destruir, tudo vai se dissipar, tudo vai entrar em desordem e vai deixar de existir. Vou dar um exemplo para vocês. O corpo humano, né? A gente vai viver até uma idade e a gente vai falecer, é normal, é natural. Por quê? Sim, é natural, porque a gente respira veneno. Sim, mas mesmo na época lá, de uma época bem natureba, né? Vamos pensar numa época sem poluição, sem nada. O pessoal também não, morria. mesmo sem poluição, a gente continua respira veneno, que é conhecido como oxigênio. Ele oxida. E isso daí é o que manda a gente. Mas eu te juro eventualmente para lá. De certa forma, não deixa de ser veneno. Eu prefiro oxidar em Só que é veneno que a gente precisa para viver. Não, mas eu prefiro oxidar com 90 anos do que ficar asfixiado ali. Tá tranquilo pra mim essa oxidação lenta. Tá, brincadeiras à parte, gente. A entropia, o que? A gente tende ao caos. Então, nosso corpo, em algum momento, a gente vai falecer. Os nossos órgãos não vão aguentar, eles não são eternos. Por quê? Porque tende ao caos, porque vai ficando mais fraco, porque vai ficando mais devagar o nosso organismo. As coisas vão indo, né? Vão se desgastando. E aí a gente pode o quê? Acelerar a entropia. Por exemplo, vamos pensar que a gente pega um fumante aí de vida inteira. Pô, o pulmão desse cara não vai ser tão bom quanto o pulmão de alguém que não tenha fumado, né? Aí temos aí, por exemplo, o Covid veio e aí também acelerando a entropia, algumas pessoas ficaram doentes. Tô tentando dar uma ideia para vocês de que assim, as coisas tendem ao caos. Vai acabar, entendeu? Só que no meio do caminho, a gente vai tentar buscar sempre se manter vivo. Então, a gente vai tentar buscar negar a entropia, que é esse conceito que o Katz e Kahn vão chamar de negentropia, que é buscar sempre alguma ação, alguma atitude que não te faça entrar na entropia. Então, tu tá indo, né? Tu tá indo para um lado entrópico, tu percebe aquilo e tu corrige. Quando tu corrige, tu vai para um sistema de equilíbrio, que é um sistema que o Bertalanffy vai chamar de homeostase,
Então, aqui, ó, entropia é tudo tende ao caos. Eu ficar buscando que não vá ao caos, eu ficar intervindo para que não vá ao caos, eu estou buscando essa negentropia. E esse equilíbrio ou desequilíbrio entre caos e estabilidade, mas esse meio do caminho é a homeostase. Aí, trazendo para um conceito vida real, tá? Vamos pensar numa empresa, vamos voltar para a nossa empresa de lanche. A empresa de lanche, ela vende o lanche. Que empresa boa tem de lanche em Rio Grande? Vocês estão em Rio Grande, né, gente? O que tem bom aí para comer? Não. Você, tem alguém aí de Rio Grande que, tipo, qual é a melhor lancheria de Rio Grande? Eu gostava do Bauru do Apache, mas fechou. Dog do Alemão. Vixe, nem sei mais. Lanche faz anos que eu não peço. Meus pêsames, jovem. Lanche Faço em casa. Ah, justo. Olha aqui, Mandiara e Calzones, não conheço também. Essa daí também não conheço. Dog do Alemão eu já ouvi. Tá, então vamos pensar no Dog do Alemão, que é a lancheria que todo mundo conhece, né? Famosona em Rio Grande, assim. Aí o Dog do Alemão acostumado a receber todo mundo lá dentro, de repente vem a pandemia, ninguém mais vai para lá, ou o Dog do Alemão vende pela internet ou ele fecha. Vocês concordam comigo? Ou ele vende por telefone na teleentrega ou ele fecha. Não tem o que fazer. Aí, quanta loja se perdeu nessa pandemia, caramba. Quanta loja. Vou entrar nelas agora. Não é só a lancheria, lojas mesmo que se recusaram a sequer vender pelo WhatsApp. Eu vou chegar nelas aí, porque eu quero fazer um contraponto. Mas assim, para a gente fechar o conceito, vocês percebem isso? Ou a lancheria vai vender por teleentrega, ou ela vai morrer, vai fechar, vai acabar, certo? Qual é a decisão que a lancheria tem? Não, só um pouquinho. As pessoas não estão consumindo mais. Então, eu vou chamar uma empresa aí que faça boots para mim de atendimento, para as pessoas consumirem direto pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por ligação. E essa empresa, ela digitaliza o processo dela com uma frequência muito mais rápida do que seria naturalmente. O que ela fez? Ela negou a entropia, entendeu? Ela passou a vender de forma online e vida que segue. O iFood, entrou no iFood. Ah, mas tem uma taxa, professor, tem que pagar, mas fazer o quê, né? Ou tu vai pagar a taxa, é o preço do oxigênio, vai te oxidar, mas vai te manter vivo, entendeu? Essa é a vibe da negentropia, negar a entropia. Então, vou tomar uma atitude que faça eu voltar para minha homeostase, para o meu equilíbrio, para o meu status quo. Gente, eu faz muito tempo que eu não vou a Rio Grande, que eu não ando pelo calçadão da cidade, mas diz que assim, tá uma tristeza, né, Alípio? Diz que não tem mais, que as lojas fecharam, que o meu sogro de Rio Grande, ele disse que assim, é triste andar pelo calçadão. Não tenho a menor ideia de como tá o calçadão. Mas diz assim que eu quem só anda saio lá... de 2 em 2 semanas para aqui do lado. Mais nada. Diz que assim, quem anda pelo centro da cidade, as empresas fecharam, as lojas fechadas, empresas até consolidadas assim fecharam. Por quê, gente? Vamos fazer uma análise, tá? Deixa eu perguntar, alguém aqui, vocês são de Rio Grande, eu vi que a Thaís fez assim que não com a cabeça, mas conhece a cidade, Thaís, de Rio Grande? Tá. Gente, vamos pensar, vocês já tiveram a excelente experiência de ir no calçadão comprar uma roupa, calçadão da cidade de Rio Grande? Na época de não pandemia. Que coisa triste, claro, com certeza. Que coisa triste. Tu entrava na loja, as gurias estavam conversando na porta, não queriam te atender. Aí, o que é pra ti? Aí tu, quero uma calça. Aí a guria, tipo, te olhava com uma cara torta, sabe? Aí, vai lá buscar a calça pra ti. Era um atendimento péssimo, vocês percebem assim? Eu, pelo menos, achava tenebroso. A pessoa não tava afim de trabalhar. Outra coisa, as lojas estavam ali... Contrário. Oi? Agora é o contrário. Mas assim, as lojas estavam ali para entregar uma coisa rápida, diversificada, né? Eu quero comprar uma coisa, eu quero levar para casa hoje. O mínimo que essas lojas podiam fazer é te atender bem e ter algum modelo do que tu quer levar para casa. Porque o que o cara vai comprar no calçadão, se ele pode comprar na Amazon, entendeu? Ele quer levar naquele momento, ele quer experimentar, ele quer testar, ele quer provar. As lojas não tinham modelos, você chegava lá, eu quero comprar, sob encomenda. Pô, sob encomenda eu compro na internet, né, minha filha? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu não acho que a pandemia tenha fechado as lojas. Eu acho que a pandemia denunciou um estado que essas empresas já estavam entrópicas há muito tempo. Elas já estavam aí perdidas, elas não percebiam isso. E a entropia jogou uma luz em cima disso, sabe?
Aí, por exemplo, a gente vem aqui em Pelotas, no Calçadão de Pelotas, gente, são pouquíssimos quilômetros de distância, eu acho que 70, se eu não estou muito louco, mas não sei. É uma cidade da outra, que em 1 hora a gente está. Pelotas, as lojas não fecharam. Por que as lojas não fecharam em Pelotas, gente? Porque tu chega na loja, as pessoas te atendem com um sorriso no rosto. Primeira coisa, atendimento. Primeira coisa, porque se o cara sai de casa para comprar uma coisa numa loja, ele quer ser bem atendido. E outra coisa que essas lojas têm, elas têm 1 milhão de coisas, entendeu? Podem não ter diversos modelos das coisas, mas elas têm para te mostrar. Ah, eu quero comprar um sofá. A loja te mostra 1, 2, 3, 4 sofás ali, e aí tu escolhe, tu leva, sabe? Então, assim, e outra coisa, as pessoas na loja, nas lojas físicas aqui do Calçadão de Pelotas, tu entra, elas estão todinhas, gente, assim, ó, no celular, todas. Por quê? Estão vendendo online. Entendeu? A gente tem uma prova de venda de WhatsApp com a Central da Costura. A nossa não faz, porque a nossa não tem WhatsApp, mas a de Pelotas tem. Aí o que acontece? Tu quer comprar, sei lá o que tu quer comprar uma cama, comprar um sofá. Aí chega o WhatsApp da loja, o vendedor, fala o que tu precisa ali, porque era uma cama. Aí o cara vai lá, tipo, foto dessa cama, foto daquela cama, foto daquela cama. Essa é tem tanto, lojas essa em Rio Grande que estão fazendo isso. Não são muitas, mas tem elas aquelas estão se antenando agora, né? Se antenaram já faz um tempinho. Mas aí... Tem algumas que antenaram, outras não se antenaram, provavelmente morreram ou conseguiram sobreviver por milagres. Pois é, às vezes até acontece, entendeu? Mas assim, aí o que acontece? Tu pediu a foto, o vendedor te mandou aquela foto, tu já sabe o que tu quer comprar, entendeu? Tu tá na tua casa, tu já olhou, vou dar o exemplo da cama, tu já olhou a cama na, sei lá, vou dar o jabá de graça aqui na Delta Sul, na Colombo, na Magazine Luiza, já olhasse. Tu sai da tua casa, Google, aí não vira jabá. Tu sai da tua casa, tu pega o teu Uber, tu vai pra Delta Sul entrar e comprar a cama. Tu já nem olha mais outras lojas. Por quê? Porque tu já fechou a compra pela internet de alguma forma, sabe? Existem lojas que já estão trabalhando com omnichannel, né? Que é do sentido, tu olha pela internet, pega na loja, ou Sim, tu olha na loja, compra na internet. Então, esse conceito integrado de cadeia, de valor aí, de logística e tal. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: vocês percebem o quanto uma organização ela está extremamente influenciada pelo ambiente externo? Extremamente. Não tem fuga. Não tem para onde correr. Entendeu? E é isso que o Bertalanff vai trazer. Então, para a gente sintetizar, qual é o grande lance do Bertalanff, professor? Sistema aberto. Tá? Entender o sistema aberto, que vocês entendem pela biologia mas entender pela lógica da administração, né? Que uma coisa é extremamente influenciada. Entender a busca que as organizações elas são entrópicas, elas tendem ao caos, e que elas precisam buscar a energia-entropia para ficar nessa fase aí de homeostase. Fechamos esse conceito, gente? Tudo certo? Balança as cabeças aí para mim, assim, hein? Beleza. Tá. Aí, o que acontece? A gente tem aquele conceito de sistema aberto no sentido entrada, processamento, saída, retroalimentação. Vocês estudam isso nas ciências de vocês? Aquele conceito de algo entra, processa através de alguma coisa e depois... A própria questão do respira oxigênio, libera gás carbônico das plantas, tem isso, não tem? Não estou muito louco, né? Tão pouco só. Mas assim, tu respira uma coisa... Olha o biólogo que é em mim chorando, né? Mas assim, a planta respira uma coisa, ela transforma isso, ela libera uma outra coisa para o ambiente. E essa outra coisa se mistura com os outros gases, que vai ser a respiração de outra planta. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Dá um desconto para mim aí, dá um meio ponto na minha questão. O que eu quero dizer com isso? Entrada, processamento, saída. E retroalimentação, tudo isso influenciando e sendo influenciado pelo ambiente, tá? Vamos trazer um exemplo claro de uma coisa real, assim, verídica. Vou voltar, vamos pensar de novo na lancheria. Tô com fome, eu acho, tô falando tanto de lanche. Acho que vai ter que rolar lanche aqui em casa hoje. Vamos pensar na lancheria, tá? Entrada. O que é a entrada de um lanche? O pão, vocês concordam? O pão, o recheio, a carne, o queijo. Que mais? O funcionário que vai fazer o pão.
o pedido do WhatsApp. Que mais pode ter? A entrada seria o pedido. O pedido. Tá, não, mas assim... A entrada seria o pedido, porque para tu saber o que tu tem que fazer, tu tem que ter o comando. Sim, mas assim, mas nesse conceito aqui do Bertalanff, Felipe, tu tá certo, tá? Mas esse conceito do Bertalanff, na entrada também tá junto aí os ingredientes do pão, o funcionário que vai preparar o pão, a chapa lá onde vai esquentar o pão. Por quê? Porque tudo isso vai passar por um processo de transformação. Esse processo vai transformar o teu pedido no teu lanche, através do funcionário que vai produzir e da chapa onde tu vai esquentar. Porque, por exemplo, eu quero um bauru... Pô, eu tô com fome mesmo, gente, só consigo pensar em comida. Mas eu quero um bauru de filé. E, consequência, vai deixar outras 10 pessoas com fome. Mas vai ficar todo mundo com fome aqui hoje. Não pode, vocês que lutem. Olha aqui, imagina assim, eu quero um bauru de filé. Minha esposa também ama bauru de filé. Mas a Natália tem um colapso se vir ovo no bauru dela. Ela surta psicoticamente, ela não suporta o gosto do ovo. Aí eu poderia ligar para a lancheria e dizer, eu quero 2 bauru de filé. Pronto. Mas se eu disser isso, vai vir um com ovo. E a Natália vai morrer. Então ela vai dizer, eu quero 2 bauru de filé, um com ovo e outro sem ovo. São 2 pedidos completamente diferentes, de alguma forma. Porque a pessoa que está montando vai montar a base, mas vai dizer, esse aqui eu boto ovo, esse aqui é da chata da Natália que não come ovo, não vai ovo nesse bauru. Então transformou diferente. Entregou o quê? 2 produtos diferentes. Então, esse processo de transformação, ele está o quê? Influenciado pelo pedido, né? Que está influenciado pelo quê? Pelo ambiente. Por quê? Porque a Natália não come ovo. Vocês percebem? E o não comer ovo dela influenciou o pedido, que influenciou o processo de transformação, que influenciou no produto. Aí, vamos supor que a pessoa lá fazendo o lanche da Natália põe o tal do ovo no lanche dela. E ela chega aqui e ela vai abrir um bocão, né? Vai para o Instagram, para o Facebook, para avaliar. Meu lanche veio com ovo. O que acontece? Olha a nota negativa já. A nota negativa já de cara, né? O pedido, o produto final da Natália vai retroalimentar esse sistema. Por quê? Porque a empresa vai ficar mal avaliada, ou porque a empresa vai se ligar, poxa vida, botei ovo, não posso botar ovo, tem que me ligar que não pode botar ovo no lanche da Natália, entendeu? Se ligar não no lanche da pessoa específica, mas sim prestar atenção no que está fazendo. Perfeito, pegasse o conceito. Era isso que eu queria. Vocês entenderam como é que funciona isso no processo de administração? Essa que é a vibe, tá, gente? Tá, então eu falei para vocês do sistema aberto. Se vocês quiserem uma explicação mais linda e maravilhosa, tem todo um universo Marvel na minha aula gravada, tá? Explicando com o Thor e os Avengers. Tá linda, aquela aula tá uma obra de arte, uma maestria. Ficou mais claro agora. Ficou mais claro agora? É que aqui a gente bate um papo, né? Aqui a gente consegue ir construindo. Gente, outra coisa que eu quero trazer para vocês dessa teoria, tá? É aquela questão de sistemas enquanto... peraí. Aquela questão do sistema quanto à sua constituição e quanto à sua natureza. Quanto à sua constituição é aquela coisa do sistema, o software, o hardware. Então, uma ideia, um conceito, uma filosofia, ou o hardware, o computador, o gadget, o celular, isso são constituições de sistema. Que quem estuda isso é o pessoal do sistema de informação, da computação, tá? O que a gente estuda aqui na administração, e acho que vocês também, é o sistema quanto à sua natureza. Então, o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto é tudo isso que a gente está batendo papo desde o início da aula. O sistema fechado é quase uma coisa filosófica, porque não tem como alguma coisa não ser influenciada pelo lado de fora, sabe? Mas é o sistema enquanto aberto ou fechado. Então, se eu pôr na prova de vocês uma questão, vou ler a questão, porque eu sou ótimo, tá? Diferencie sistemas quanto à sua constituição e quanto à sua natureza. Eu quero que vocês digam isso, tá? Sistema quanto à sua constituição é aquela coisa bem da computação lá. Esse sistema quanto à sua natureza é o sistema aberto e o sistema fechado, que tem na biologia e tem na administração. Beleza, gente? E outra coisa que eu quero para a gente fechar a papo sobre tecnologia, sobre teoria dos sistemas, é o conceito de homem, né? Que a gente vai ter lá, vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar, mas bem no início a gente tinha com Taylor, Fayol, aquele homem econômico, o homem matemático, o homem influenciado por salário.
Depois a gente vai ter uma escola das relações humanas dizendo que o homem é influenciado por relações, por social, ele é o homem social, o homem que se relaciona, o homem que para produzir precisa se sentir bem com seus colegas no ambiente de trabalho. Depois a gente vai ter na escola comportamental, desenvolvimento organizacional, aquela ideia de homem organizacional, o homem que precisa de várias instituições para trabalhar, para se organizar, que é aquela ideia bem estruturalista do Etzioni, tá? E aqui, na teoria de sistemas, fica a ideia de homem funcional, tá? O homem funcional é esse homem que integra o sistema de alguma forma, porque ele está aí no processo de transformação, ou de entrada, ou de saída, sabe, do processo. Então, ele é funcional dentro desse sistema. Porém, ele não é aquele funcional no sentido taylorista da coisa, que é aquele homem apertador de botão, aquele homem máquina. Ele não é um homem máquina, ele é um homem criativo, ele é um homem que entende essa função, que entende o processo inteiro, que participa desse processo. Feito, gente, vocês fechamos esse conceito aí de teoria de sistemas? Sim, não, falei no chat que tá sem a câmera, que eu tô magoado que vocês tenham sem a câmera, que tá sem a câmera, que vocês botaram o aparelho nos dentes, vocês fizeram uma escova progressiva, escova de chocolate, vocês não mostram para mim os cabelos de vocês. Fico triste, fico abalado. Tá vendo, professora Vanessa? Eles não abrem. Só, mas assim... Eu conheço eles, agora vai que eu não volto aqui, não vou ficar conhecendo daí. Só esses botinhos aí é muito pequeno. Matheus, se tu não tem dente nem cabelo, tenho certeza que tu é feio no Brasil, mas lá na Irlanda do Norte tu é bem Nicolas Cagezinho. Certeza. Gente, eu não aguento, eu tô muito fã do Johnny, desculpa. Gente, tô brincando com vocês, ou não, tô brincando, mas não tô, tá? Mas professora Vanessa, dói o coração, tá vendo? Dói o coração da gente. A gente aqui, tô todo aqui, ó, de barba feita aqui, ó, meu cabelo bem penteadinho pro lado daqui. Bem Nicolas Cagezinho para dar essa aula, eles não aparecem. E eles nem pra... Sofro. Tá, gente, vamos lá. Tecnologia da informação. Para aí. Antes, eu trouxe lá na teoria de sistemas um engenheiro industrial da Colômbia para trazer uma entrevista para vocês. Vocês conseguiram ver a entrevista dele, ou pelo menos algum take da entrevista do Alejandro? Deu para ver alguma coisa? Ou não, teve gente que sofreu muito porque ela estava em espanhol, né? Deu para assistir sim, professor. Deu? Beleza. Porque eu queria trazer para vocês como é que funciona, como é que um engenheiro trabalha com essa teoria, sabe? E na entrevista dele, ele trabalha, vocês percebem que ele trabalha com táxi, né? O cara trabalha com táxi. Táxi é uma coisa que meio que já morreu aqui no Brasil, né? Difícil a gente ver taxista. E lá na Colômbia, não, nos Estados Unidos, que é onde ele trabalha efetivamente, porque ele é engenheiro colombiano, mas ele é dos Estados Unidos. Ele tá nos Estados Unidos. Aí o pessoal pede táxi. O pessoal latino-americano que tá lá prefere trabalhar com táxi do que trabalhar com aplicativo. E aí ele explica o porquê disso, né? Tem gente que prefere o atendimento no telefone, prefere ter esse papo, prefere estar de uma forma mais segura, porque tu tem toda a identificação do motorista que te pega, aquela coisa toda. Mas eu não quis instigar o Alejandro, mas eu quero perguntar para vocês o que vocês acham, tá? Que eu fiquei com o pé atrás. Eu acho que os caras usam muito táxi porque tem muita gente legal também. Será que não? Que tem muita gente que não quer se cadastrar, colocar um CPF numa plataforma, num app, e aí ligam, né? Deve ser, né, Isabelle? Eu fiquei pensando muito nisso depois. Que aí eles ligam, me pega aqui, me leva para tal lugar. E aí tem um taxista que fala espanhol contigo e te leva, né? E aí eu acho que o mercado deve estar muito por cima disso, assim, de gente que não quer se cadastrar online por alguma razão. No meu caso, eu não, mas não quis perguntar, né? Se ele não falou, de repente tem muito disso lá, né? Dessa galera que... Eu não sei como é que pode ser nos Estados Unidos. Eu escuto geralmente é só Uber. É a mesma coisa aqui no Brasil. Mas tem um mercadão lá de táxi, os caras estão... Sabia dessa não. É porque tu não viu a entrevista, né? Sem vergonha, se tivesse visto. Não, a entrevista eu ainda não cheguei a ver. As aulas, a aula eu cheguei a ver, mas a entrevista ainda não. Mas vale a pena, pelo menos pega uns takes da entrevista, tá? Para sacar, assim, ela. Ficou bem legal. E eles preferem usar o táxi. E a empresa dele é tão grande, gente, que o cara tá na Colômbia trabalhando para essa empresa lá nos Estados Unidos. Tipo, a empresa, ela é bem grande e ela funciona na Colômbia também.
OK Táxi, o nome da empresa dele. Isso, né, Isabelle? Mas aqui também não dá para saber se nos filmes eles mostram o táxi por uma questão de peguei um carro aqui do motorista, aquela coisa amarela cinematográfica, ou se é o que eles fazem, né? Tem isso, né? Tem o efeito do cinematográfico. Sim, mas táxi assim, é uma coisa muito mais cinematográfica, porque táxi é uma coisa que está muito mais na mente das pessoas coisa do que amarela, uma Uber. plaquinha, né? Táxi Mas todo mundo conhece. de repente é isso, mas assim, eu garanto para vocês que existe um público usando táxi nos Estados Unidos, pela fala do Alejandro. E o Alejandro, ele é bem parceria, cara. Ele foi meu colega de graduação aqui na FURG. Aí na FURG, não sei como é que fala, né? Porque eu tenho Pelotas. Se bem que eu tenho Pelotas, vocês estão nas casas de vocês, né? Lá na FURG, ele foi meu colega de graduação e ele fez o intercâmbio dele. Então, bem gente boa. Vale a pena ver a entrevista do Alejandro, quem não viu. Tá, gente, linda demais. Vamos para a tecnologia da informação, então, a nossa segunda teoria. Todas as teorias que a gente está trazendo agora são extremamente contemporâneas, tá? Não tem mais nada muito do passado, não. É tudo muito tá acontecendo aqui agora, isso, nesse momento. Tá? Consegue ver bastante coisa que já é e vai ser assim. É isso. Tá aqui agora e não tem o que fazer. A gente vai ter uma aula acho que na semana que vem, a teoria contingencial, que é essa teoria de abordagens. Basicamente, tem uma piadinha, né, que em contingencial tudo depende. Nada é respondido, porque tudo depende. Depende do ambiente, depende da pessoa, depende da produção, depende da matéria-prima, depende da demanda, depende de tudo. Mas eu vou tentar fazê-la bem objetiva para vocês, para não ficar muito ladaieira e muito filosófica, assim. Mas essa praia da contingencial tem esse lado do tudo depende, mas também tem um lado de combinação, uma análise meio combinatória. Não sei se vocês já estão percebendo isso, mas assim, as nossas empresas, nossas organizações, tudo é uma grande combinação de diversos fatores, né? Vai ter um pouquinho de burocracia, vai ter um pouquinho de tecnologia da informação, vai ter um pouco da influência externa. Então, as organizações, elas ganham uma nuance muito combinatória, assim. Cada empresa vai fazer sua gestão combinando alguns aspectos de cada uma das teorias. Só que a teoria da tecnologia da informação, eu diria que ela é uma teoria dominante, assim, né? Eu não consigo conceber uma empresa que não tenha um mínimo de tecnologia envolvida, né? Uma empresa que não tenha que não tenha um computador atuando ali, ou que não tenha uma maquininha de cartão, de tirar pedidos, mínimo que a empresa vai ter. Se bem que eu vou contar para vocês que eu fui em Rio Grande fazer as fotos do pré-wedding, eu e a minha esposa, minha digníssima, que não come bauru com ovo, e a gente quis fazer fotos na Avenida Portugal, ali em Rio Grande. Vocês conhecem a Avenida Portugal? Sim. É uma avenida bem bonita ali que tem em Rio Grande. E a gente queria fazer fotos ali. A gente fez no mercado, a gente fez em vários lugares de Rio Grande, assim. E a gente foi fazer essas fotos. E, cara, eu me deparei com uma coisa que eu achei que eu tivesse em 1980, assim. Porque a gente queria comprar uma garrafinha de água, porque mó sede, assim, foi no janeiro, verão. E aí eu entrei na loja do cara, assim, era tipo uma venda, uma vendinha. E pedi para ele 2 garrafas de água. E fui pagar para ele, tipo, dei o cartão para ele, porque eu não uso dinheiro na minha carteira, não tem R$1. Não tem, tá aqui, ó. Não tem dinheiro, entendeu? Tem cartão, não tem dinheiro. E eu dei cartão pro cara, o cara ficou me olhando assim. Tipo, não aceito. E eu, tá brincando? Tu não aceita cartão? Quem é que não aceita cartão aqui? E aí o cara não me deixou levar água, óbvio, né? Porque eu não tinha como pagar ele, sendo que o cara não aceitava uma máquina de cartão. Eu digo, gente, 2021, né? Mínimo uma máquina de cartão. Aí eu tive que ir na minha fotógrafa e dizer, por favor, tu me consegue aí 5 pila emprestado para eu pagar o cara. Aí ela me deu 5 pila emprestado para pagar o cara, mano. Eu fiquei surpreso, assim. Então existem empresas que estão aí quase no sistema fechado, né? Mas é uma coisa meio assim, não tem cabimento. Eu, pelo menos, acho que não tem cabimento, né? Agora eu fiz toda essa ladainha aí, essa reclamação, essa choradeira, para falar que a tecnologia da informação está extremamente imbuída dentro das organizações. Extremamente, tá? A gente tem um conceito de cibernética, que é o conceito que vai vir do... Esqueci o nome do cara agora. Sei lá.
Tem o conceito de cibernética, tá? Que é um conceito de estudar as relações entre as pessoas mediadas pela tecnologia. Então, a gente vai ter esse conceito... Não gosto de fazer as coisas pela metade. Deixa eu ver o nome do cara aqui, peraí. Qual é o nome? Tu lembra, Vanessa, o nome dele? Esqueci o nome do cara, do autor da teoria de tecnologia da informação. Pô, te botei numa saia justa também, né? Tu também não lembra. É o Norbert Wiener. Eu não me lembrava. Tá, o Norbert Wiener vai propor essa interação das pessoas, vai estudar essas interações entre as pessoas mediadas por tecnologia, tá? Isso aí, em 1943, ele lança o livro dele com essa grande ideia, né? Com esse processo, aí vou ler bonito aqui, ó. Processos de comunicação dos seres vivos e aplicação aos sistemas eletrônicos e mecânicos. Esse é o conceito de cibernética. O que acontece em 1946? Alguém sabe o que acontece em 1946? O que aconteceu no mundo em 1946? Primeiro que falar aí, eu dou meio ponto na nota. Tem que ser rápido, assim. Fim da guerra. A guerra acabou em 45, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Não, 45, o fim da Segunda Guerra. Pô, vou dar meio ponto real agora. Agora eu deixei a aposta real. Quem me disser o que aconteceu certo em 1946, eu dou meio ponto a mais. Eu anoto aqui. 45? Guerra Fria foi depois. Guerra Fria foi 45. Foi em seguida que terminou, né? Terminou 45 a guerra, já começou a Guerra Fria em 45, 89. Golpe, não é golpe. A União Soviética em 1917. Aí, Christian! Meio ponto pro Christian. O primeiro computador. Vou anotar aqui, Christian. Me diz o Não nome. lembrava dessa. Não lembrava dessa. Christian, que eu vou botar aqui, ó. Meio ponto pra ti. Te dou. Bota aí pra mim no chat que eu boto tua matrícula que eu vou anotar e te dou meio ponto a mais. De presente. Por essa. Olha só. Aí, ó. Aí. Bem Nicolas Cagezinho aqui. Tá, vamos lá. Em 1946, se cria o computador, o primeiro computador aqui, parafernália enorme, que era uma sala inteira. Que era um campo de futebol, o tamanho da máquina. E basicamente a função dele era ser uma grande impressora, né? A grande função dele era... Ele não fazia análise nenhuma, né? Não, eu não estava muito longe, porque ele trabalhava com... Acho que hoje em dia até o mouse tem mais memória que o computador tinha. Com certeza. Um mouse sem fio que tem aí que tem que ser usado por Wi-Fi, wireless, ele tem mais tecnologia que o primeiro computador, com certeza. Aí, gente, olha só. Em 1946 nasce o primeiro cérebro eletrônico, que é o computador, tá? Por que cérebro eletrônico? Porque vem bem dessa ideia cibernética do Wiener, tá? Ele vai dizer que o sistema ele tinha que imitar a capacidade de pensamento do ser humano. Isso é uma época de guerra. Daí eu dou aí o louvor da Isabelle, que falou em guerra. Quem mais falou aqui? Alguém falou em Guerra Fria? Não sei. Mas para quem falou em guerra, tem o seu mérito também, tá? Por quê? Porque o computador ele nasce bem nesse sentido, de ajudar aí nas concepções de Guerra Fria, da análise de dados e tal. Gente, só que o computador vai popularizar efetivamente em 1975, com o lançamento do PC, do Personal Computer, que é esse computador em casa, esse computador que todo mundo pode ter em casa, que é um computador menor, que é um computador com design adequado a tu usar em casa, não é uma máquina, né? É um troço menor, que continua sendo meio que uma impressorinha, tá? Meio que segue sendo uma coisa meio assim. Mas já tinha algumas análises de dados que ele fazia, mais simples. Esse primeiro personal computer ele seria tipo uma agenda eletrônica, assim, colocar dados, reposição de dados e tal. Era bem mais simples, porque a internet, se eu não me engano, foi na década seguinte que a internet começou a aparecer. Que foi popularizar mesmo, foi finalzinho... Acho que foi na década seguinte, 1980. Foi finalzinho de 80, início de 90, assim, que tomou forma a internet. Mas ela já existia antes com a guerra, tá? Ela já existia. Já era, mas era uma coisa bem mais simples. Era por cabeamento embaixo d'água, assim. Tinha um cabo que conectava, tipo, um lugar muito distante do outro e passava aquela informação quase que uma coisa meio... Não esqueci aquele negócio que bate assim, faz os sinais, tipo, sabe como é que é? Código Morse. Tipo um código Morse, isso mesmo.
tá? A primeira internet foi meio isso. E a primeira internet nasce bem nessa ideia aí do Werner, né? De comunicação entre duas pessoas mediadas por uma tecnologia. Só que de lá para cá, gente, aí muita coisa mudou, né? Pelo amor de Deus. Aí, olha, vão ter estudos sobre cálculos matemáticos e aplicados à computação, vão ter estudos sobre os computadores, de que forma que ele pode cada vez mais imitar o cérebro humano, cada vez mais ele consegue pensar sozinho, né? Vai ter estudos aí sobre a lógica da informação. Olha, para hoje em dia, para o que uma inteligência artificial consegue fazer, só falta uma coisa. Fazer café. Queria que fizesse café. Livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio não é interessante, mas fazer café era. Imagina que legal eu dar aqui, eu tô aqui no computador, ali um Ctrl F, café. Me entrega um café. Perfeito. Acho que já tem. Falta. Não digo que não tenha, porque já é possível que já tenha alguma coisa. Se não tiver, tem que ser popular. Isso. Tem que ser popular. Eu precisava de uma coisa assim. Ctrl H e pá, apareceu um café. Já deve existir em algum lugar. Não digo que não tenha, porque hoje em dia a coisa cresce tão rápido que só tá literalmente para uma inteligência artificial se tornar humana, só falta livre-arbítrio. Que não é uma excelente ideia. Pelo amor, né? Se a gente for considerar os filmes, não é uma excelente ideia. Não vou nem entrar nesse papo, senão a gente vai ficar os dois aqui viajando, né? Nisso aí, porque dá para ir longe. Mas assim, eu sou bem tiozão ainda, tá? Eu usei Mirk, tá? Na minha época gloriosa, eu usava Mirk, ScoopScript, depois veio o saudoso MSN, então eu estou na internet desde grandes momentos. Esse já eu lembro. Eu passei também por ele, já entregando a idade. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, tá? Eu usava Mirk, que era uma Alguém aqui usou Mirk? Você não, as caras entregam. Não, Mirk eu não conheço. Christian, tu usou o Mirk. Mentira, que tu cantava as gurias tudo no Mirk. Mandava lá o @Ariesh. Aí mandava uns coraçõezinhos para as gurias tudo em caractere, porque não tinha imagem, aquilo era pavoroso. Gente, tá, o Mirk era uma versão menos cafona do que um bate-papo UOL, basicamente, tá? Para quem não entendeu o conceito. Mas eu tô na internet desde o início, assim. E aí, para mim, o maior susto da minha vida foi o momento, olha só, hoje em dia a gente tem bola, mas dá, né? Mas foi o momento em que eu escrevi um e-mail para um professor e eu falei, professor, está em anexo o trabalho. E fui enviar, e o e-mail não deixou eu enviar. Ele falou, você não anexou. E eu, meu Deus, como que assim? Quem é que tá lendo e viu que eu não anexei, cara? Porque a tecnologia tá dominando as nossas conversas, aquilo é assustador. Claro que é uma coisa, deve ser um código muito simples, né? Tem a palavra anexo, verifica se tem o anexo, não tem, dá um recado para o usuário. Mas assim, saber que alguém tá lendo tudo que escreve, naquele momento eu surtei, cara, eu fiquei assim, apavorado de saber que não existe privacidade, entendeu? Não existe privacidade. E isso vem desse conceito aí de cibernética, porque ele nasce numa época de guerra, certo? E quando ele nasce na época da guerra, a gente queria era monitorar o inimigo, ver o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo, enfim, né? E vai ter, no meio dessa bagunça aí, vai ter a cibernética estudando toda aquela teoria de sistemas que a gente já comentou, da entrada, processamento, saída, transformação, porque é a lógica de programação, né, de como é que os programas funcionam. Mas a gente tem aí uma coisa muito decisiva também, que durante a Segunda Guerra Mundial, meio que veio assim no embrionário do que seria a computação depois, tá? A gente tem uma coisa chamada o analisador diferencial de Bush, tá? Era uma parafernália gigantesca, uma bancada enorme, cheia de botões, um troço absurdo, mas o que ele era? Ele era tipo o início, assim, ou o feto, se dá para falar assim, do GPS dos aviões. Então, ele percebia qual era a posição que o avião estava e qual era a posição que o avião inimigo estava. Por quê? Porque o avião dava sua localização por um rádio ou alguma coisa assim, ele alimentava a máquina, e aí eles iam alimentando, todo o aviãozinho ia andando pela máquina, entendeu? E ia fazendo essa jogada. Isso aparece na série Band of Brothers, não sei se vocês já viram aquela série fantástica, Band of Brothers. Os aviãozinhos andando, as gurias empurrando ele com um mapazinho, assim. Isso veio a ser um grande princípio do que viria a ser o GPS depois, mas veio a ideia de quê? De feedback, de retroação, retroalimentação. Por quê?
Porque o avião tá lá no céu e ele tá lá porque eu aqui de baixo disse para ele, vai, sei lá, 200 metros para a esquerda. E aí ele lá de cima me diz, eu tô 200 metros para a esquerda e enxerga um avião inimigo a 300 metros à direita. E aí tu desenha isso na máquina lá de baixo. Pois é. O ser humano desenvolve tecnologias por guerra. Com certeza. Pelo conflito, ele evolui. E muitas coisas vêm daí, tá, Lipe? Muitas coisas da nossa sociedade, elas vêm por causa da guerra. Muitas, milhões de coisas. Muitas delas, tu não tem nem ideia. Não tem nem ideia. É muita tecnologia que nós mesmos usando hoje em dia normalmente, que foi por causa de guerra que foram desenvolvidas. Claro que sim. O computador é a prova viva. É outra. Né? A gente não estaria sentado aqui tendo aula, cada um na sua casa, se não fosse o computador, se não fosse alguém querendo se comunicar a longa distância na época da guerra, entendeu? Simples. Mas, gente, daí o que eu quero finalizar para vocês, a ideia de... Tá, fechamos a ideia de retroalimentação, né? Porque o avião lá de cima influenciava na decisão aqui de baixo, e aquela coisa toda. E isso evolui gigantescamente, né? Tudo na nossa vida está embebido de tecnologia hoje em dia. Gente, outra coisa que eu preciso que vocês fiquem em mente aí é a teoria da informação. Vocês lembram de estudar isso na escola? Aquela coisa dado, informação, comunicação, vários dados juntos, eles constituem uma informação, mas essa informação só vai ser uma comunicação se quem te ouviu entender e conseguir te responder. Vocês lembram disso da escola? Se não lembram, eu vou dar um exemplo aqui para a gente clarear as ideias, tá? Vou trazer o próprio exemplo que eu usei na aula, tá? Vamos pensar lá quando vocês estavam produzindo o podcast. O que era um dado cru? O artigo que vocês tinham que ler para produzir o podcast. Era um dado, tá? Daí eu fui lá e escrevi toda uma informação. Vocês precisam ler o artigo tal e fazer perguntas relacionando com a teoria tal e tem que entregar em um arquivo de áudio e até tal data. Tudo isso era uma informação. Vocês percebem que o dado artigo estava inserido dentro da informação? Ele estava, né? Ali no meio. Qual é o problema? O problema é que essa informação ela não virou comunicação para todos. Como assim, professor? Ela estava lá no AVA de vocês escrita. Mas se vocês não lessem ela, vocês não estavam comunicados do que tinha que ser feito. Muitos de vocês leram ela e não entenderam. E aí, por exemplo, o podcast tinha que ser em dupla. Tinha que ser. Não foi em dupla. Para alguém fez individual, por exemplo, aí teve uma baita desconto ali de ter feito individual, sendo que a exigência era fazer em dupla, por exemplo. Então a informação só vira comunicação quando o receptor lê no sentido lê, ouve, assiste, enfim, tem contato com ela e entende o que está sendo pedido da parte dele. Tá, gente? E isso aí vai se desdobrar na teoria da informação. Aí sim, a fonte, transmissor, canal, receptor, destino, ruído. Então, pegando o exemplo do podcast, quem é a fonte? A fonte é o professor Zé pedindo podcast. Qual é o transmissor? O computador dele, onde ele escreveu que ele quer um podcast e como é que ele quer o podcast. Qual é o canal? O AVA. O AVA é o canal onde eu vou postar a informação e onde vocês vão conseguir acessar essa informação. Qual é o receptor? O receptor é, sei lá, o tablet do Alípio, onde ele viu a informação. Qual é o meu destino? É o Alípio. O Alípio tem acesso a essa informação. E o que eu quero que o Alípio me entregue? O feedback, que é o quê? O podcast. Então, toda a informação ela passa e ela é devolvida para quem pediu. Só que no meio do caminho tem um ruído. Vocês já, com certeza, já ficaram sem internet e aparece aquele dinossaurinho na tela, né? Que a gente fica pulando, assim, as coisas. Quem usa o Google Chrome, certeza. Quem usa o Google Chrome, tu usa Firefox? Não, eu uso o Chrome. Então todo mundo usa o Google Chrome. Quero ver alguém que não use Chrome hoje em dia. Só quem usa o Opera iOS GX. celular. Me apresenta 3 usuários. Falei, sabia que tinha gente que usava o Opera. Usa mesmo, usa dele. Cara, eu ele é bem melhor. usar. Ele consegue controlar a quantidade de dados que tu usa, diferente do Google Chrome. Então tu consegue ter uma... Para internets mais limitadas, realmente é melhor. Porque tu consegue controlar o quanto de dados as páginas usam. Olha só.
E a Mas gente assim, mantém contato com um monte de coisa também. Eu não consigo sair dele, porque eu não vi necessidade de trocar, então eu prefiro ficar com o Chrome mesmo. eu gosto de usar o Chrome por uma única coisa que o Chrome faz com maestria, que é imprimir em PDF com perfeição. Outros navegadores não imprimem em PDF com tanta perfeição quanto o Chrome. Só isso que me faz ficar com ele. Mas tá, deixa esse papo para depois. As gurias que usam o Opera não têm o prazer de, quando fica sem internet, pular com o dinossaurinho. Vocês estão perdendo algo na vida de vocês, gurias. É difícil isso. Até fico triste de saber que vocês nunca pularam com o dinossaurinho. Mas assim, a brincadeiras à parte. Não, mas vocês controlam a nave. Eles Vocês têm uma coisa pontos. similar. Vocês têm pontos quando. Ah, viu? Legal é fazer pontos com o dinossauro pulando. Uma nave pulando, eu boto. Até eu pulo aqui na tela para vocês. Agora, botar o dinossauro pulando e ganhar pontos, coisa mais linda do mundo. Tu fica entretido, tu nem sabe que falta internet. Tá, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer? Uma falta de internet é um ruído da comunicação. Porque se eu coloco no Ava e o Alip está sem internet no tablet dele, ele não vai conseguir ver. E fora esse ruído, existem diversos outros ruídos que poderiam atrapalhar o Alípio lá de entender que eu precisava de podcast. Um bug no Ava, por exemplo. Sim. Conseguem pensar em alguma outra coisa, assim, de supertão, de última hora? Por exemplo, tá, vou ajudar. A gente tá aqui no meio da aula e eu falo do podcast. Falta a luz. Falta a luz, perfeito. Ou, bem na hora que eu tô falando, aqui no ao vivo, chegou a tua mãe no teu quarto e disse, Alípio, tu deixou tudo bagunçado. E aí te atrapalhou e tu não viu o que tu tinha que fazer, por exemplo, perder essa informação. Então, alguém falando de uma forma externa é um ruído também da comunicação. Então, qualquer coisa pode ser um ruído da comunicação, tá, gente? Essa teoria da informação, ela fica bem aplicada a tudo. Uma informação errada também seria? Claro. Claro. Por exemplo, alguém lá no grupo do WhatsApp vai dizer para ti, ali, o podcast pode ser individual. Ruído. Não pode, não podia, entendeu? Tá? Gente, tudo isso vai ser embebido do que vai vir depois. Porque que relações a gente vai ter com a cibernética e a administração depois? Inúmeras, todas elas baseadas nessa ideia de emissor, receptor, mensagem e todo o processo de novo. Então, por exemplo, vamos entrar aqui e falar de automação, a engenharia de automação, né? As montagens industriais, tudo aí funcionando de forma integrada, cadeias de montagem, o Homem de Ferro também, né? É mais linda, Robert Downey Jr., meu amor. Ele também é um exemplo de automação, tá? A automação. Então, esse acúmulo de dados, esse uso de dispositivos integrados que montam, um dispositivo montando o outro, é uma coisa muito louca, né? A gente está acostumado, mas, tipo, uma máquina montando a outra máquina é uma coisa meio, assim, assustadora. Para 50, 70 anos atrás, o pessoal não ia imaginar uma máquina montando a outra, é uma coisa muito louca, sabe? Então, esses dispositivos de regulação automática, tá? Outra coisa que fica dessa teoria, gente, a própria teoria de a própria ideia de tecnologia da informação aplicada, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente está aqui nessa sala, tem 1, 2, 3, 4, são 8, 10 pessoas aqui, né? Tem 8, porque são 2 professores, tem 8 alunos. Tá, não, mas eu digo assim, com todo mundo aqui 10 pessoas, né? Uhum. Se a gente estivesse lá na FURG, essa turma de vocês, se eu não me engano, ela tem 40 pessoas, tá? A gente precisaria de uma sala de 40 pessoas, 40 cadeiras, ia estar uma sala vazia, com todo mundo sentado lá dentro, ouvindo o professor Zé, porque devagar, tá? O que acontece? A internet comprime o espaço. Vocês todos cabem aqui numa tela de 21 polegadas, que é meu computador, entendeu? Não precisa de 40 cadeiras, de uma sala, de luz, de quadro, de giz, precisa só daqui do nosso computador. Então ela comprime o tempo. Outra coisa, ela comprime também a conectividade, né? Além de comprimir o espaço, ela comprime o tempo também. Pensa comigo, imagina se não tivesse a internet, como é que a gente já está estudando nesse período de pandemia? Eu ia estar mandando coisa impressa para casa de vocês, vocês vão estar me devolvendo coisa correio, como aconteceu com o Weber, que se formou por correio. Vocês vão estar recebendo as coisas por correspondência, entendeu? Imagina como é que vocês iam perder minha aula, cara, de Avengers. Vocês não iam ter. Ou eu ia mandar um CD para vocês assistirem no DVD de vocês, sabe? Se existisse DVD. Se já existisse, né?
É, porque poderia ser VHS. Ah, mas aí tu tá indo, né? Ali, daqui a pouco tu vai me dizer que eu ia dar aula por fita cassete para vocês ouvirem na fita. Ô, Mandar. eu cheguei a ter videocassete. Olha aqui. Eu também, não vou mentir. Eu vi Titanic em 2 partes, 2 fitas enormes, tá? Maior momento da minha existência. Tinha que rebobinar antes de entregar, senão tu era multado. Aquelas fitas enormes. Sei muito bem como é que é. A vida era linda, porque tu pegava 7 fitas, 7 pila no final de semana e entregava só na outra semana. Locadora, uma coisa que sumiu com o tempo. Entropia, percebe? Entropiou a locadora. Mas que era fantástico, era, gente. Que coisa linda. Locadora era uma coisa, olha... Era lindo. Caramba. 7 fitas por 7 pila, cara. Que conquista. E assim, eu era bem criança. Entregava depois de um tempão. E entregava 7 dias depois. Era fantástico. Eu achei que eram uns 15 dias. Tu ficava com um monte de filme e entregava... Não, tá louco. A promoção era um grande 7 na frente da locadora. 7 fitas, 7 pila, 7 dias. Era assim. E olha que eu era criança. Não mais o nome das locadoras. Eu era a Lúdio, a Garden, a Lúdio. Que saudade da Lúdio. Eu era criança e eu só queria ver Aladdin. Lá em casa tinha uma regra. Todo mundo pegava uma fita. Sabe muito bem como é que eu me sinto. Todo mundo pegava uma fita. Aí eu pegava só Aladdin. Aí era um parto, porque ninguém queria mais ver Aladdin. Eu pegava um monte. Eu gosto tanto. Eu cheguei a gravar a fita. Tanto de Aladdin, que no meu casamento eu entrei com a música do Aladdin, O Mundo Ideal. Eu sou apaixonado por Aladdin. Coisa legal. Eu sou apaixonado. Tá, mas vamos voltar. Compreensão total do tempo, tá? Então, vocês cabem aqui na minha tela e a gente está ao vivo falando aqui, lindos, tá? Sem fita, sem DVD. Gente, outra coisa que a tecnologia vai deixar são os sistemas de informações gerenciais aí. Por exemplo, ERP, ERM, CSM. Tá, não vou entrar no assunto, mas, por exemplo, vocês vão ter softwares hoje em dia para fazer tudo dentro de uma empresa. Vai ter software para comunicação com o cliente, que é o CRM, Customer Relationship Management. Vai ter o sistema de informação integrada de todo o software, que é o ERP, né, o Enterprise Resource Planning. Tudo vocês vão ter. Software, deixa eu ver algum outro aqui. De fornecedores de logística, o Supply Chain Management, o SCM. Então tem software para fazer tudo dentro da tecnologia nas empresas, tá? E os business, né, que eu chamei de N-Business, porque tem o E-Business, que é o Internet Business, que é comprar e vender pela internet. Tem o Mobile Business, né, que é o M-Business, que é comprar e vender pelo celular, direto por um aplicativo ou pelas redes sociais. Eu vou confessar para vocês que eu não tenho coragem de comprar coisas pelo celular ainda. Eu gosto de comprar no navegador no computador. Eu gosto de olhar o negócio, ficar olhando as fotos e ver especificações. Dá na mesma, porque dizem que é até mais seguro tu pegar pelo aplicativo do que pelo site. Tu vê, né? A minha cabeça de velho me diz que não, que eu tenho maior medo de botar um cartão no celular. Maior medo, assim. Mas faz parte. Olha, dá para pensar isso no caso, mas contanto que tu não salve os dados do cartão no aplicativo, para mim, olha, eu não me importo de digitar os dados do cartão quantas vezes eu precisar, contanto que eu não preciso salvar. Eu já não me importo, porque aí não tem nada prendendo lá. Não tem como ser roubado, né? Mas a minha cabeça é muito antiga. Eu sou do Mirk, né? Uma outra cabeça daí já tem... mas eu também tenho isso, só que no meu caso é com um cartão digital. Porque o meu celular ainda não tem a tecnologia para passar na máquina. O que para mim é uma coisa que eu ainda tô meio... Cara, Deus me livre e guarde pagar as coisas por... Mas assim, porque... Por simplesmente passar por cima, né? Eu morro de medo desse cartão que... É melhor para a pandemia? Mas ao mesmo tempo, passa alguém do teu lado, tá bem cruzado. Cara, olha aqui, olha a minha ideia, né? Mas eu morro de medo de carnaval, cara, com esse cartão no bolso. Tinha pessoa que tá bem louco no carnaval, pulando carnaval, passou um cara com uma máquina do teu lado, pá, encostou no teu bolso, passou pra conta dele, teu dinheiro. É isso que eu acabei de falar. Morro de medo. De medo. Caramba! Mas a minha carteira ainda não tem segurança para isso, então eu prefiro não ter. Então assim, ó. Porque tem carteira já que tem segurança anti-scan. Aí tu tem que tirar o cartão para poder escanear. Já existem outras ferramentas, então, nascendo já justamente pela necessidade da outra, né? Mas eu, particularmente, eu tenho medo, assim, eu ainda não tô na praia. Mas existem, né? Existe, eu também né? não, porque podem
Principalmente hoje em dia, que o alvo de alguém é sempre o celular, porque o teu, tua vida tá nele. Claro, tá louco. Mas assim, gente, e-business, mobile business, temos também Facebook business, que é o F-business, já é um conceito na administração. Comprar e vender pelas stories do Facebook. Eu acho que deve estar surgindo o e-business aí de Instagram business, deve estar vindo também. Ainda não achei nenhum artigo. Tá fazendo. Ainda não achei nenhum artigo científico falando de e-business, né, de Instagram business, mas até eu deixei para vocês lá na plataforma um artigo de F-business, para vocês verem como é que isso funciona já. E já é um conceito da própria administração. Fora esses Pay Watch, Apple Watch, né, pagar com relógio, pagar com celular, pagar com, sei lá, tipo, aproximar o relógio, aproximar o celular, o Pix, né, quantas coisas estão vindo. Então, assim, tá tudo envolvido, né? Gente, quero falar outra coisa para vocês, que é a retomada do tipo de homem, tá? Que tem aqui. Então, de novo, repetitivo, mas faz parte. Preciso que vocês fixem, tá? Lá no início, homem econômico, do Fayol, do Taylor. Depois, homem social, do Bardat, do Elton Maio, da Mary Follett. Depois, o homem organizacional, do comportamento organizacional, do desenvolvimento organizacional. E o homem funcional da teoria de sistemas, que a gente viu agora um pouquinho mais cedo. E quem é que fica nessa teoria? Quem é que fica? Quem já viu a aula sabe. Qual é o homem que fica nessa teoria aqui? Escreve aí no chat ou fala para mim no microfone. Qual é o conceito de homem? Digitalis. O homo digitalis. O homem digital, o homem que vive a vida deles pela tecnologia, né? A gente faz tudo pela tecnologia. Compra, vende, assiste, se informa, se desinforma. A gente fala com as pessoas, a gente se relaciona tem gente que se relaciona, né, à distância, pelos próprios celulares, enfim, os Tinder da vida, né, tem gente que está aí fazendo namoro, fazendo relacionamento pelas tecnologias. Então, assim, é um conceito de tudo acontece no teu celular, tudo, né? Trabalha pelo celular, vive pelo celular, se diverte pelo celular. Assim, eu e a Natália, a gente casou no início do ano, a gente casou em janeiro. Vocês viram lá na entrevista que eu passei para vocês da Roberta Monteiro, né? E a gente casou e a gente tinha um limite de 30 pessoas para estar aí no espaço. E aí, como é que faz uma festa de 150 pessoas caber em 30, sabe? Tu dizer para as pessoas, você não pode ir no meu casamento. Foi a pior coisa do mundo. O que a gente encontrou de solução? Fazer uma transmissão ao vivo. Então, o meu casamento foi transmitido e todo mundo assistiu ao vivo. E aí, todo mundo que assistiu pediu para mandar um print assistindo. Um print não, né? Uma foto sua assistindo. E aí, a gente tem uma pastinha, assim, das fotos dos convidados online. E aí, as pessoas estavam ali. Tá? A gente na TV delas, ou no celular, ou no tablet, ou no... não sei, enfim, onde elas assistiram. E a carinha delas assistindo. Então, foi muito legal, porque os convidados estavam lá de alguma forma, sabe? E teve uma convidada, inclusive, que ela estava no Caribe, a Luísa está no Caribe, e ela assistiu igual, e ela participou igual, e é muito engraçado ver as fotos da Lulis, porque, tipo, o pastor diz assim, estende a mão, aí a Luísa mandava uma foto da mão dela e assistindo o casamento. Aí, fica de pé, aí a Luísa mandava uma selfie de pé. Senta, aí ela mandava uma foto sentada. Então, ela estava presente em todo o casamento, sabe? E homo digitalis, né? O conceito de homem digital, completamente digital. E acredito que é uma coisa que ainda vai conseguir ser utilizada muito mais para frente. Gente, eu vou falar para vocês assim, ó. Teve muita coisa ruim por causa do coronavírus, mas é essas coisas que a gente deveria ficar olhando. Essa revolução que o vírus trouxe. Sim. É como tu falou mais cedo, né, Lipe? Tu mesmo trouxe. Quantas coisas estão aqui na nossa vida por causa da guerra? É a mesma coisa. Quanta coisa vai ficar aqui por causa do coronavírus, entendeu? Claro, eu não tô... Muita coisa vai continuar sendo utilizada. Com certeza. Claro, assim, ó, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, pai, eu não tô aqui menosprezando o vírus, porque esse vírus é um grandíssimo filho de uma... Eu também não. Olha, porque quando a gente perdeu... Exato. Eu admito que vai se ferrar, mas ao mesmo tempo... Não tem o que falar pra ele, tá? Eu acho positivo olhar o efeito que vai ficar de o que ele deixou no sentido gerencial e tal. Mas, assim, ele tem a sua parcela de culpa eterna do que ele fez com a gente, né? Sim, vai ter, assim, certeza, sempre vai ter. Mas, ao mesmo tempo, também tem que olhar o lado positivo do que ele trouxe, porque ele trouxe muita coisa boa ao mesmo tempo. Eu diria muita coisa que hoje em dia que
que hoje em dia o pessoal que não conseguiu, o Pix se originou no Brasil por causa, bem na época da pandemia. Imagina se não tivesse pandemia, não teria Pix. E hoje em dia que, meu Deus, Pix, pelo amor de Deus, é a melhor coisa que já trouxeram para o Brasil. Com certeza. E assim, ó, eu vou falar da perspectiva minha, tá? Enquanto professor, tá? Cara, eu não consigo mais me imaginar, de repente a professora Vanessa vai concordar ou vai discordar também, né? Mas eu não consigo me imaginar orientando um trabalho de pesquisa do lado de uma pessoa. Pá, pra mim não faz sentido nenhum na vida, entendeu? Porque aí eu tô com o computador, tem que virar minha tela, mostrar, isso aqui, pegar isso aqui. Não! Tudo online, tô aqui na minha casa, o cara na dele, transmito, mostro na tela o que ele tem que fazer, digita, é colaborativo, e a gente poupa o nosso tempo. Então, é uma coisa que para mim, assim, orientação de TCC forever online. Agora, aula, eu acho que a gente está saindo muito bem, assim, nas aulas, na nossa turma, principalmente. Sim, tem algumas matérias que provavelmente meus colegas concordam, que podem continuar sendo desse jeito. Agora, tem outras situações que é necessário ter presencial. Os laboratórios sofreram muito com isso, né, gente? Com certeza, coisas práticas não tem cabimento. Coisas práticas tu não tem como fazer online. Isso daí tem que ser lá. Com certeza. Mas assim... Mas várias aulas teóricas, pra quê? Juntar todo mundo num único lugar, sendo que tu perde 1 ou 2 horas, pelo menos eu perdia por causa de ida e volta, por causa do ônibus. Eu perdia isso, não perco mais. É mais tempo que eu tenho para mim, né, para estudar e para ver aula. Gasta com comer alguma coisa lá, e tudo isso aí tu te poupa, né? Eu vou falar assim para vocês. Essa disciplina de vocês aqui é uma disciplina bem teórica que dá para fazer ela online sem grande estresse. Eu sinto falta, eu queria ver vocês presencialmente, queria apertar a mão, queria, tipo, essas brincadeiras que a gente faz, assim, queria ouvir as risadas de vocês na aula, sabe? Eu queria isso. Disso eu sinto falta. Porém, dada a circunstância, eu acho que a gente está saindo muito bem, sabe? Acho que a gente está bem de parabéns, assim. E tenho certeza que não vai faltar oportunidade, né, gente? Voltando à FURG, a gente vai se encontrar lá pelo CC, vai se bater um papo. Com certeza, vai acabar se tropando uma hora, com certeza. Mas eu sinto falta disso, assim. Sinto falta, por exemplo, de coisas que eu poderia ir num quadro, no quadro, pegar um giz, escrever alguma palavra, algum conceito grandão para vocês, ou explicar alguma coisa de uma forma bem lúdica no quadro. Para vocês não fez nem... Para vocês eu passei por cima do conceito de sistema aberto, por exemplo. Mas ontem eu estava dando aula de sistema aberto para o pessoal da Contábeis e foi difícil para eles, entendeu? Que não estão acostumados com essa vibe. Aí eu tive que pegar um papel, assim, peguei uma caneta e desenhei no papel e tentei mostrar. Mas não é a mesma coisa, não adianta, né? Seria mais legal estar no quadro, nesse momento, por exemplo. Outra coisa que também falta bastante, que é um dos motivos que eu vejo que precisa ter aulas de vez em quando, que é interação entre os colegas, que isso daí, por mais que tu tenha o WhatsApp, que tu possa conversar com a pessoa, não é a mesma coisa. Certeza. Isso é uma coisa que eu sinto que falta. Nós somos pessoas, nós somos sociais, né, Alipe? A gente precisa. O ser humano é uma. O ser humano mas ele precisa de socialização. Logo, pessoas que dizem que não precisa de social é mentira, porque ela está criando a sociedade na cabeça dela. Precisa. E outra coisa, tem diversas tarefas que a gente fez aqui nessa disciplina, que se a gente tivesse uma aula na FURG, por exemplo, a gente fazia outra coisa, entendeu? Não ia ficar gravando vídeos compridos para vocês, não ia ficar fazendo isso aqui, de repente a gente podia fazer isso aqui no formato bem mais lúdico, assim. Podia ser uma brincadeira, podia ser um jogo, podia ser outras ferramentas de interação que o ser humano aprende muito mais quando ele ensina, entendeu? Muito mais. Então, quando eu te coloco a fazer uma explicação de algum conceito, tu resgata um monte de coisa que está na tua cabeça, tu constrói e aquilo fixa. Então, eu acho que a gente poderia fazer. Eu não quis fazer seminários com vocês, eu acho que assim, vocês não aturam mais seminários, né, gente? Vocês não aturam mais pegar e ler, propor, fazer vídeo. Eu acho que, já deu, né? Já deu. Então eu não quis fazer isso com vocês. Mas, de repente, eu acho que semestre que vem eu vou ter que precisar, algumas turmas, assim, que eu já conheço os cursos, eu vou ter que pedir para fazer seminários. Porque o pessoal não interagiu como deveria, não participou como deveria. Eu tenho uma turma que, assim, eu brinquei com a professora Vanessa Jungs, eu falei ontem, né? Que eu dou aula para o meu ego, eu dou aula para minha janela. Fico falando, assim, para mim.
O pessoal não interage, o pessoal não responde, o pessoal não faz nada, não abre vídeo, não abre nem microfone, bem capaz que vai abrir microfone, vai abrir vídeo, não responde no chat, fico falando sozinho. Então, para esse povo que eu já vi qual é o perfil, vai ter seminário, vai ter um monte de coisa que eu vou ter que botar a cara deles na tela, entendeu? Eu já curti a ideia do podcast, porque foi bem diferente, é uma coisa que eu nunca fiz. Tu acredita, não sei se vocês acreditam, né? Mas teve uma turma que se mobilizou contra o podcast, pediram para uma colega assinar em nome da turma porque eles não iam fazer o podcast de jeito maneira, assim. Pediram, olha o que eles pediram para a prova deles valer mais. Tipo, faz a prova valendo basicamente a nota integral. Tá bom. Querem a prova integral, eu faço a prova integral. Mas assim, aí fica uma decoreba pura e crua, primeiro, e outra, né? Tu vai corrigir a prova, aí tipo, tu já não tá afim, já corrigiu 1 milhão de provas, aí tu já passa por cima do olho. Pá, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui, e aí só vai. Daqui a pouco o cara tá perdendo nota de graça, entendeu? De graça. Porque a gente corrigir 10 provas de uma turma que interage contigo é uma coisa. Corrigir 400 provas é outra. Uma de termodinâmica, a professora dividiu a prova em 2 partes. Uma parte individual, que as respostas já estavam no AVA, ou seja, é só tu fazer, pronto, fez. E a outra prova que era feita em grupo, ou seja, da nossa turma ela só vai ter 7 provas para corrigir. Cara, acredita se tu quiser ou não, tá? Eu tenho 300 e quase 400 alunos. Quase. E aí eu te pergunto... Corrigir prova disso tudo. Pega 400 provas... Boa sorte e bastante paciência. Só posso te desejar isso. Pega 400 provas, multiplica por 5 questões. Quantas questões dá isso? 2.000. Jesus, é muita coisa. Entendeu? A professora Vanessa está me ajudando a corrigir Sim, eu comecei agora durante essa pandemia eu comecei a perceber essa coisa dos... Sim, eu percebi bastante essa coisa dos professores. Como é que quantas questões eles devem ter para corrigir que, meu Deus. Então, pensar em quantas provas o professor deve corrigir, reduzindo é o quê? Fazer prova em grupo que tu reduz o número de provas que tu faz. Que tu faz ao mesmo tempo que tu corrige. Assim, são outras perspectivas. Te dá mais tempo para fazer outras coisas. Mas, assim, a parte do podcast, por exemplo, que vocês fizeram, todo mundo que fez... Vocês viram que todo mundo que fez o podcast tomou 4, né, do podcast, ganhou os 4 pontos, né? Eu ouvi, eu comentei, eu percebi o que vocês falavam, eu queria ouvir vocês, mas vocês ganharam por 4 pontos, entendeu? Eu queria ter tido mais tempo, porque eu e o Tarcísio falamos, na verdade, muito pouco. A gente, 10 minutos não é muita coisa para falar num podcast. Eu acho que a gente ficava desenvolvendo ali por 1 hora, sem problema. Dava, né? Mas, claro, não podia deixar, senão não ia ter como ouvir tudo. Mas, assim, imagina, a turma se mobilizou contra, sabe? Então, existem turmas que tem que ter uma pegada diferente. Tem que dizer, pessoal, vamos se acordar, entendeu? Porque a vida não é só decorar as coisas da disciplina de vocês aí. A vida é outra. Não vai ser sempre a mesma coisa. Por isso que eu curti a ideia do podcast. Foi uma ideia diferente. Mas, assim, eu tenho várias coisas que eu quero fazer diferente pro próximo, né? Mas eu acho que a gente saiu muito bem, né? Ser humano é uma coisa que também é nisso. Tem gente, quando entra, e o grande dá para ver bastante isso na situação médica, quando entra num nicho, fica com medo de sair daquilo que conhece para aprender uma coisa nova. Fazer a mesma coisa sempre, né? Fazer a mesma coisa sempre, né? Impressionante. Fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Quer decorar, não procurar saber mais. Que difícil. E eu não sei porque se é uma perspectiva do pesquisador, de repente né? Não sei porque isso daí acontece. Em Porto Alegre, tu vê que isso daí não acontece. Ou pelo menos com a gente não aconteceu. Não sei se acontece. Outra vibe. Tá, deixa eu minha mãe fechar aqui. Pessoa que Jesus amado. Me atende meia-noite. Deixa eu fechar minha aula, Lipe, senão eu vou ficar conversando contigo até amanhã aqui. Mas depois eu te passo meus hábitos. O que acontece que o negócio de falar, eu vou até mutar aqui. Depois eu te passo meus hábitos, tu manda áudio pra mim, pode ser? Tá, gente, brincadeiras à parte. Para fechar o conceito, tem só uma coisinha que eu quero falar dessa aula, que é o resgatando o I da TI, tá? Então, a tecnologia da informação, ela é embebida de informação. E muitas vezes a gente fica falando só da tecnologia. Muitas vezes a gente fica falando do aplicativo, do gadget, do computador, do sistema, do software, do app, mas a gente não fala da informação. E aí o usuário final, ele quer o quê? Ele quer informação, ele não quer aplicativo, entendeu?
O cara quer a informação que ele precisa. Cadê o I da TI? Exatamente, cadê? Muitas vezes não tem, sabe? E aí eu trouxe um texto para vocês curtinho ali do Davenport, que ele faz uma alusão com os encanamentos, né? Ele vai dizer que o que o usuário quer é água, ele não quer encanamento, ele quer água. Só que, claro, para a água chegar nele, ele precisa do encanamento. Então, se o encanamento não funciona, ele não quer que o cara vá lá e bote mais encanamento. Ele quer que o cara conserte que jorre água. E isso é o I da TI. Às vezes a gente fica focado aí em receber informação e a gente pega uns aplicativos, uns sites desconexos, difíceis de usar, né? E aí fica difícil encontrar uma informação. Por exemplo, eu sou um grande crítico desses sistemas FURG, eu acho ele meio congelado. Até eu botei as notas de vocês lá nos sistemas, porque eu acho que tem que formalizar, mas fiz até um videozinho ensinando como é que olha, porque eu sei que não é muito fácil. É um sistema que a informação não é tão dada, não é tão não tem uma antropologia da informação bem clara, sabe? E é isso que muitas vezes os aplicativos, as tecnologias, elas se perdem. A gente fica muito focado em a gente fica muito focado em T e esquece o I. Tem um colega meu que ele vendia um software assim de logística, isso bem no início de quando estavam vindo os tablets para o Brasil, acho que 2004, 2013, eu acho que era por aí, tá? E ele apresentava o software no aplicativo, no tablet. E aí, naquele momento, o que ele queria vender? Ele queria vender a informação, né? O software, e o cara queria comprar o tablet dele. Eu quero isso aqui, eu quero o tablet, porque ele queria tecnologia. Não fazia sentido para ele uma informação se ele não sabia nem usar o tablet, entendeu? Só que hoje a gente passou isso. Hoje todo mundo sabe usar o tablet, todo mundo sabe usar o celular, todo mundo sabe usar o computador. Assim, pelo menos de quem está na nossa cultura digital, tá, ali, de quem está nesse formato remoto de vida. Formato de trabalho remoto, ensino remoto, a tecnologia é dada. Agora, muitas vezes a gente quer uma informação e a gente não acha, e a gente não sabe. E a gente tem internet, a gente tem computador, a gente tem tudo e a gente não acha. Por quê? Porque o site é mal construído, o aplicativo é mal construído. Então, o Davenport ele vai dizer que para isso não acontecer, a gente precisa entender o usuário, entender o que o usuário quer, sabe? E aí o usuário, muitas vezes, ele quer uma informação clara, precisa e rápida de ser encontrada. Quer ver para a gente fechar, quer ver uma coisa que acontece? Se eu der um artigo para vocês lerem, tá? De 10 páginas, que morte lenta, né? Que morte lenta, meu pai, aquela linguagem acadêmica, metodologia, resultados, aquele texto escrito em terceira pessoa, que sofrível, né? Eu também acho, eu concordo, é uma morte lenta. Agora eu dou para vocês aí uma mesma coisa de um assunto que vocês curtem, numa linguagem infojornalizada. Vamos supor que eu dou uma entrevista, Vocês já leram O Mundo Estranho, aquelas Mundo Estranho super interessante, bem legal de ler aquilo, né? Por quê? Por causa da linguagem. A linguagem é infojornalizada, aquela linguagem que te diz sobre o que vai falar, fala sobre, destaca pontos, mostra imagem. O nosso cérebro está acostumado a querer infojornalismo, entendeu? Que não é só o jornalismo, é a informação junto com essa linguagem mastigada. A gente quer tudo assim. Então, o I da TI é isso, a gente tem que resgatar essa forma de conversar com o usuário através da tecnologia. Vocês aí vão ser, deixa eu ver, engenharia bioquímica, alimentos química. A bioquímica, de repente, né, vocês estudam muitas coisas que são de aplicação aí, que acho que vocês conversam com o usuário final, assim, no sentido de vão produzir alguma coisa e o usuário vai poder usar, vai encontrar uma informação sobre o que vocês estão produzindo, né? Não sei se estou viajando muito, mas a bioquímica me parece que vai estudar aí coisas que vão facilitar a vida das pessoas no sentido saúde. Não sei se eu estou louco, tá? Se eu estou, vocês podem me corrigir. Mas se, assim, ó, vocês precisam saber o que vocês estão entregando para o usuário, mas vocês precisam saber comunicar ao usuário o que vocês estão entregando para ele, sabe? Porque se ele não vê utilidade, ele não vai comprar a ideia de vocês, ele não vai comprar o projeto de vocês. E é isso que precisa ser resgatado. Daí eu fiz uma entrevista com o professor Guilherme Lunardi, que ele é fera demais, pesquisador na área de tecnologia da informação, e ele mostrou as dificuldades que tem o pessoal de adotar a tecnologia. Muitas vezes eu falei de tecnologia com ele, falei de tecnologia de TI verde, de micro e pequenas empresas tendo problemas em adoção de tecnologia. Então tá lá a entrevista do professor Lunardi também, que dá para dar uma olhada quando tiver um tempo. Certo, gente? Pô, mas hoje eu falei, hein? Meu Deus do céu.
Que é isso. Eu e o Alípio, né? Vocês briguem com o Alípio no WhatsApp aí, que o Alípio não me deixava parar. Gente, de minha parte era isso. Quero agradecer quem ficou até o final aqui. Agradecer todo mundo, tá? Agradecer a professora Vanessa, que estava aí com a gente também, né, professora? E dizer que tá tudo lá no Ava de vocês, as aulas gravadas, as tarefas, se organizem com os prazos, divulguem para os colegas que quem não fizer a tarefa 3 não vai ter nota na tarefa 4 também. Eu acho que tem que se ligar nisso, tá bom? E a gente vai conversando. Semana que vem não teremos aula ao vivo, só na outra. Daí eu passo o linkzinho para vocês bem bonitinho lá no Ava, tá bom, gente? E é isso, acho que é isso. Fechamos, tá? Obrigado para todo mundo aí. É isso, vida que segue. Até semana na outra. Valeu, gente. Ô, Christian, tu tá com calor, cara? Tu tá de manga curta, cara. A hora que eu vi o Christian de manga curta, mano. É que o meu quarto pega sol durante o dia inteiro. Barbaridade, eu tô aqui sofrendo de frio. Tá, gente. Obrigado por quem ficou até aí. Valeu, professora. Valeu, tudo.